Olá, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui de volta para mais uma semana de aula e hoje eu quero fazer algumas revisões com vocês, lembrar algumas coisas. Vamos lá? Eu vou apresentar para vocês, turminha linda do segundo ano. Que vontade de conhecer vocês pessoalmente, mas espera, ainda não pode. Vamos à nossa aula. Vou apresentar aqui para vocês. Lembrando aqui combinadinho nosso. Então, vamos lá. Eu tenho para vocês aqui hoje esta aula do quarta semana do segundo semestre. Tchau! Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta semana de aula, né? E hoje eu quero falar com vocês, dia 22 comemorou-se no Brasil o Dia do Folclore, né? E vocês já vêm estudando histórias que fazem parte do folclore, que são as lendas, né? Mas nós também temos outras coisas, porque o que seria o folclore, né? O que nós podemos dizer? É folclore. Toda a expressão de um povo. Como que um ser humano se expressa? Como você, criança, se expressa? Você canta, você brinca, você tem aquela comida que você gosta, tem aquele jogo que você acha legal, divertido. E quando você começa, você aprende isso de alguém e depois vai ensinar isso para outra pessoa, isso vai se tornando cultural. Então, olha só, toda a expressão de um povo em músicas, danças, brincadeiras e brinquedos, a culinária, o teatro, nas artes, objetos. As reticências aí diz o quê, né? Que tem muito mais coisa, né? No tipo de roupa, tá? No jeito de fazer as coisas. Olha alguns brinquedos que lembram brincadeiras. Você conhece algum? Você brinca com algum? Peão. Peão é uma brincadeira divertida. Esse quadro aí é do Ivan Cruz, essa tela que tem dois meninos, duas crianças, a gente não sabe ao certo o que é, porque não tem rostinho nem nada. Essas duas crianças estão brincando de pula-carniça. Você já brincou de pula-carniça? É muito divertido. Tem essa outra tela, eu não me recordo de quem é, que eles estão brincando com pipas, papagaios, do jeito que você quiser chamar. Estão se divertindo aqui. Aqui embaixo nós temos a biloca, as bolotas, bolinhas de vidro, que é um jogo brincado no mundo todo. Eu tenho várias aqui em casa. Bonequinhas de pano, e não só de pano, de outros materiais que são próprios de uma região também fazem parte da cultura, fazem parte do folclore de um povo. As danças, nós temos aqui exemplo, essa foto cheia de crianças vestidas, de adolescentes, adultos, né, com a mesma roupa, é o que a gente chama de catira, que é uma dança que consiste em alguns movimentos que bate o pé e bate palma, sincronizado, e é muito divertido. Temos também essa bem conhecida nas escolas, né? As crianças estão aí com roupinhas de xadrez, de florzinha, que é a quadrilha, que é uma dança típica aqui da nossa região também, da região centro-oeste, nosso interior goiano. Comida também, olha só, esse primeiro prato ali, o empadão goiano, depois vem uma galinhada, arroz com piqui, dá até uma fominha, né? Pois é, não, eu não comi nada disso hoje. Então, crianças, o fogão a lenha também é algo bem típico nosso, cozinhar no fogão a lenha, aqueles fogões bem simples, bem feitos ali na simplicidade, num sítio, numa fazendinha, ou até na cidade mesmo, por que não? Quando eu era criança, a minha tia, que morava bem no centro da cidade, ela só usava fogão a lenha. Era um
fogão muito bonito, vermelhinho, e ela cozinhava ali, fazia empadinhas para vender. E aí embaixo nós temos também os frutos que são típicos da região e fazem parte da culinária, né? Os frutos do cerrado são bem típicos nossos, né? E aí nós temos alguns exemplos. Isso, criança, faz parte da cultura. Mas só isso? Não. Nós também temos as parlendas, trava-línguas e adivinhas. Parlendas significa falar muito. Tem origem nessa palavra antiga, do falar muito. As trava-línguas, o próprio termo diz, né? Trava a nossa língua. E as adivinhas, que é mesmo para adivinhar do qual a pergunta que está sendo feita. Nós temos aqui uma cantiga popular do caranguejo. Você conhece? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe lá, enchente da maré. Ora palma, 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 ora pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo peixe é. Essa música é conhecida com outras letras também, muda um pouquinho, mas lembra que eu expliquei para vocês? Que as lendas, ou até mesmo as parlendas, e as cantigas também, elas vão mudando no decorrer do tempo, de uma pessoa para outra, mas a essência não muda, tá? Então, essa é uma cantiga. Nós temos essa parlenda rimada. Hoje é domingo, aí alguém responde, pede cachimbo. Aí o outro diz, cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então, isso aí diverte todos. Eu me divertia muito quando era criança. E isso também ajuda a aprender, a desenrolar, a não travar a língua e a desenvolver também o conhecimento, tá? Olha aqui, eu tenho uma adivinha aqui. O que é o que é? Que se compra para comer, mas a gente não come. Você sabe o que é? Pausa o vídeo. Pense um pouquinho. Para você que pausou o vídeo e ficou pensando um pouquinho, ou para você também que ficou tentando aí, a resposta é o garfo. A gente compra para comer, mas a gente não come, a gente usa ele para comer. É engraçado, né? Nós temos também aqui um trava-línguas. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Nós temos a repetição dessa sílaba TR. Essas duas letras juntas, TR. Aí vai fazer o tre, tre, tri, tri, fora o pra, PRA, pra. E aí a gente tem que falar rápido, né? 3 pratos de trigo para 3 tigres. Já errei. 3 pratos. Já errei. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Já errei também. Tigres. Ai, eu acertei. Não, eu acho que acertei. Brinca aí na sua casa. Isso fazem parte, essas coisas, esses textinhos, musiquinhas, fazem parte da cultura de um povo. Se você visita outra região, ou se você está lendo um livro, você percebe que em outras regiões, eles têm outros trava-línguas, eles têm outras musiquinhas. Tem uma musiquinha mesmo lá da região sul do nosso país, que é do chapéu de 3 pontas. O meu chapéu tem 3 pontas, 3 pontas tem meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não era o meu chapéu. É bem engraçado, né? 3 pontas. Então, crianças, isso é folclore, tá? Não se esqueça. E o que mais a gente comentou esses dias, que faz parte do folclore, que são as lendas, que são aquelas histórias que explicam fenômenos da natureza com elementos fantásticos. Então, nós temos aqui alguns exemplos, o Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, nós temos a sereia, nós temos o caipora, o boto rosa, bumba meu boi, nós temos aí vários, fora os outros que você também se lembra, que faz parte do folclore. Se na sua casa
a mamãe, o papai não gosta, acha que não é legal, respeite, tá bom? Não é só as histórias das lendas que fazem parte do folclore. Como eu falei, brincadeiras, jogos, cantigas, essas coisas também fazem parte da tradição culinária, coisas da alimentação. A pamonha. A pamonha é muito típica aqui de Goiás, gente. Muito mesmo. Aquela coisa de colhe o milho, rala o milho, peneira o milho, tempera o milho, põe o milho dentro da palha, amarra aquela palha, põe dentro da panela com água fervendo e cozinha. Isso é, essa forma de fazer a pamonha é típica da nossa região. Também, por exemplo, lá na região sul, nossa, estou falando muito da região sul, né? Lá na região sul tem o chimarrão, que é aquela bebida que coloca dentro de uma cuia, coloca a erva lá dentro, coloca água. Uma aluna minha me ensinou uma vez que tem todo um jeito, tem que pôr a erva, tem que virar, dar uma batidinha, para depois colocar aquela peça que eles usam para sugar, que eu me esqueci o nome, todo um ritual, todo um sistema, não é só joga a erva, enfia o negócio, joga água quente, não tem todo um sistema que é passado de geração a geração, é ensinado de pai para filho, de mãe para filho, e eles vão cultivando isso. Isso é tradição, isso é folclore. Bom, prosseguindo, eu quero também que vocês deem uma pausa aí, respire um pouquinho, beba água, estique-se bem, respire bem fundo, descansa e retorna, tá bom? Não demora. Continuando a nossa aula, eu quero falar com vocês sobre os seres vivos e os elementos não vivos. Eu já falei isso com vocês em outra aula, né? Em outro vídeo. Olha só essa paisagem. Nós temos aí algumas zebras, nós temos vários animais aqui, mas também nós temos o céu, a luz do dia, né, do sol, mesmo que a gente não veja o solo, a água, as rochas. Então vamos lá. Os seres vivos e os elementos não vivos fazem parte da natureza. Eles compõem o ambiente. Então, aí nós estamos vendo os seres vivos, que são as crianças, os adultos, utilizando dos elementos não vivos, pisando no solo, brincando na água. As mulheres estão lá no fundo lavando roupa nessa água. Então, estão convivendo juntos, recebendo a luz e o calor do sol. Olha essa imagem, nós temos aí uma mulher com uma criancinha, provavelmente a mamãe, nós temos um elefante, nós temos vegetação, fungos ali, os cogumelos, nós temos a mosca, flor, aquela ave, peixes, seres vivos. Seres vivos são os que se desenvolvem, eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem, morrem. São os animais, são as plantas e os seres humanos como eu e você. Ah, mas nós também temos os elementos não vivos, ou os seres não vivos, que é diferente de seres mortos, tá? Então, seres não vivos, eles não possuem vida, como os seres vivos. Eles estão presentes na natureza. Ar, água, solo, rochas, luz e calor do sol. Então, aí nessas três imagens, vocês podem ver as rochas na primeira imagem, vocês podem ver a água também na primeira, na outra imagem, vocês podem ver o sol lá no fundinho, e vocês podem ver essa planta, mas eu não estou falando da planta, estou falando de onde a planta está. Ela está no solo, e o solo é um elemento não vivo. Agora, eu quero que vocês observem os seres vivos. Nós vamos pegar como exemplo suínos, os porcos. Então, nessa primeira imagem, nós temos um filhote de porco. Então, quando é um ser vivo, ele nasce. Então, esse daí nasceu tem pouco tempo. Depois, nós temos o porco adulto. Veja que até uma porca.
adulto, ele já cresceu, ele já está em fase de ter os seus próprios filhotinhos. E aí o porco vai ter os seus filhotes. Olha a porca, quantos filhotinhos teve, né? Então ela se reproduz, é a reprodução. E aqui é um porco velho já, um porco vovô. O envelhecimento. Os seres vivos, eles envelhecem. E eles vão morrer. Se não acontecer nada lá no comecinho, depois de velhinho, vai acabar morrendo, né? De velhinho. Agora nós temos aqui sobre os seres vivos também as plantas. Vamos pegar o exemplo desse limoeiro, pé de limão. Veja que a primeira imagenzinha aí, ó, bem no comecinho, tem a semente. Veja só, nós temos aí a semente. E a semente começa a se desenvolver e vira uma muda, uma mudinha, uma plantinha pequena. Essa parte das raízes sempre fica dentro do solo, tá? E depois nós temos aí a árvore já, olha, já a árvore já está ficando com estrutura. Daí essa árvore nascem flores. E das flores, quando elas são fecundadas, quando vem uma abelhinha, um passarinho, sugar ali o seu néctar, que delícia! Acaba misturando os pólens e as flores vão gerar frutos. E aí os frutos contêm semente dentro. E aí começa tudo de novo. Eu posso plantar essa semente, ela vai cair no solo, vai germinar e vai resultar em outra árvore. E esse pé de limão, com o passar do tempo, ele vai envelhecer e vai chegar a um ponto que ele não vai mais dar frutos e vai morrer, vai voltar para o solo. Certo, crianças? Mas demora, porque a árvore dura. Ok, turminha? Voltando aqui um pouquinho. Isso. Deu para entender a questão dos seres vivos e os elementos não vivos, certo? Seres vivos, nasce, cresce, se desenvolve, morre. Os elementos não vivos não passam por esse processo, eles estão presentes na natureza, nós fazemos uso dele nas nossas casas, a água que sai da torneira, nós utilizamos o solo para nós construirmos a nossa casa, aí a cimenta, coloca, faz a calçada, a gente vai andar, coloca asfalto, o carro passa, mas isso tudo está em cima de um solo. E esse solo nos dá estrutura para ficarmos nele. Também utilizamos os solos nos vasos de planta que as pessoas têm em casa, para cultivar uma horta. Então, são vários os recursos que temos com os solos. Os tipos de solos vão também nos dar possibilidade de fazer várias outras coisas. Mas agora vamos pensar um pouquinho em números. E lembra, se cansou, pausa o vídeo, descansa, bebe uma água, respira fundo e depois você volta. Pensando em números, vamos lá. Existem 10 algarismos, sim, que nós utilizamos para escrever qualquer número. Para nós lembrarmos, leia comigo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os 10 algarismos. Começa no 0 e vai até o 9. Esses algarismos, nós misturamos ele e conseguimos construir qualquer número, não é? E esses números estão presentes em nossa vida. Veja aí nessa imagem. Nós temos o calendário com número, nós temos um relógio com número, nós temos o número de uma casa, Alameda dos Beija-Flores, número 119. Nós temos a linha do ônibus, linha 123. Nós temos o clima, a temperatura. Qual é a temperatura de hoje? Quantos graus? Nós também utilizamos para medir, igual as crianças estão ali medindo. Nós utilizamos para contar. Os números governam sua vida. Os números estão presentes nas páginas dos livros. Uau! Número do sapato, número da roupa, o número que indica o tamanho que você está, quanto você pesa. Os números estão presentes na nossa vida. E pensando em números, eu quero trabalhar com vocês esses dois materiais, tá? O primeiro se chama ábaco. Esse aí que tá com 5 pauzinhos em pé,
cada um com um grupinho de cores. Isso aí se chama ábaco, serve para nós pensarmos a organização dos números. O meu ábaco é diferente. Ele não é desse, ele é desse aqui, ó. Deixa eu pôr um fundinho branco para vocês enxergarem. Tá vendo? Eu uso isso daqui também para organizar os números. Ele é diferente desse aí. E o material dourado. O material dourado, ele é composto pelo cubo maior, que representa a unidade de milhar, ou seja, tem 1000 quadradinhos desse daqui, ó. É difícil ver com a câmera, né? Mas deixa eu ajudar aqui, ó. Olha só. Tem 1000 quadradinhos desse aqui. Então, esse aqui representa unidade de milhar. Aí nós temos também a centena, que são essas placas. Olha, aqui tem 100 cubinhos desse menor. Nós temos as dezenas, que são representadas pelas barras. Tem 10 cubinhos neste aqui. E nós temos a unidade, que nós contamos de 1 em 1 os cubinhos pequenos. Então, nós temos esses dois materiais, crianças. Então, vamos observar. Pensando em números, material dourado. Ele chama dourado, crianças, porque a pessoa que inventou ele, a Maria Montessori, há muito tempo atrás, ela tinha umas peças douradas que se encaixavam. Então, conforme elas se encaixavam, formavam os grupos de 10, os grupos de 100 e os grupos de 1000. E aí ela acabou usando esse material para ensinar crianças, porque eram pecinhas que cabiam nas mãos das crianças. E aí ficou conhecido como material dourado, tá? Então, nós temos aqui a placa. A placa representa 100 unidades. Nós temos a barra. A barra representa 10 unidades. E nós temos o cubinho, que nós chamamos de unidade, representa 1. Placa, barra, cubinho. A placa representa centenas, então quando eu pego uma dessa, quer dizer que eu peguei 100 de uma só vez. A barra representa 10 unidades, dezena. Então, quando eu pego uma barra, eu estou pegando 10 de uma só vez. E o cubinho representa as unidades. Então, quando eu pego 1, eu estou pegando somente 1. Vamos treinar? Então, vamos lá. Vou começar pelos cubinhos. É mais difícil de ver, mas eu quero que vocês observem. Quantas unidades eu tenho aqui? Uma unidade. Muito bem. E agora? 2 unidades. Vou complicar vocês. E agora? 4 unidades. Ok, vocês estão indo bem. E agora? Quanto que eu tenho? Uma dezena. Isso mesmo. E agora? 2 dezenas é o mesmo que 20 unidades. Então, tem 2 dezenas. E agora? 3 dezenas. 3 dezenas é igual a 30. 10 mais 10 mais 10. Vocês estão indo bem. E agora? Uma centena. Muito bem. Uma centena. E se eu colocar assim? Você consegue perceber que tem 2 aqui? Vou pegar na mão. 2 centenas. 100 mais 100. Quanto que é 100 mais 100? 200. Então, eu estou segurando 200 cubinhos de uma só vez. Ok, muito bem. Então, vamos continuar. Quero falar do ábaco. Esse é o ábaco, muito prazer. Ábaco. Nós começamos pela unidade. Por que a unidade? Olha lá, unidade, tá vendo? Por que unidade? Porque eu estou usando apenas uma barrinha, tá? Apenas um grupo. O segundo é dezena, porque eu uso 2 palitinhos. E o terceiro
centena. Eu ainda não vou falar da unidade de milhar e dezena de milhar, vou ficar por aqui. Veja só, que quando eu digo unidade, eu uso um espaço só. Quando eu escrevo os números das unidades, eu uso um número só. Se eu escrever o número 1, eu só preciso de um algarismo. Se eu escrever o número 5, eu também preciso apenas de um algarismo. Agora, veja só, se eu falo um número de dezena, igual 10. O 10 eu escrevo o 1 e o 0, ou seja, eu escrevo com 2 algarismos. Veja, eu estou usando 2 números. Tá vendo? Essa é a dezena. Se eu escrever com a centena, gente, com a centena, eu vou usar 3 números. Se eu precisar escrever o número 100, eu vou usar o número 1, o 0 e o 0. O algarismo 1, o algarismo 0, eu vou repetir o algarismo 0. Então, eu estou usando 3 espaços, 3 algarismos para escrever o número 100. Por isso, centena. E aí, eu vou trabalhar no ábaco desta forma, compondo números. Antes de compor os números, eu quero que vocês observem aqui. Prestem atenção aqui. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Porque aqui tá meio difícil de ver, mas vamos ver se vai dar certo. Ó, quando eu pego aqui, eu até vou mudar de lado, para ficar mais fácil para mim. Quando eu pego aqui, ó, eu vou contar isso aqui até dar 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 aqui. O que eu faço? Eu venho aqui na segunda e troco. Pego um desse aqui representa uma dezena. E vou devolver esse aqui de cima todinho para lá, assim. Agora eu tenho aqui uma dezena, 10, o 1 e o 0. Agora eu vou começar de novo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu devolvo ele todinho para lá e busco outra pecinha. Agora eu tenho 2 dezenas, porque eu sei que nesse lugar, que ele ocupa 2 espaços, eu estou fazendo o 20, 2 dezenas. E assim vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Certo? Então, vamos lá. Compondo os números. Então, eu tenho aqui esse número. Você conhece ele? 146. Ele tem o quê? Ele tem uma centena, 4 dezenas e 6 unidades. Vamos lá na unidade? Vamos começar pela unidade? 1 cubinho, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Quantas barrinhas eu vou usar? 4. 2, 3, 4 barrinhas. E quantas centenas, quantas placas eu vou usar? Exatamente, esta placa, uma placa. Então, eu vou usar uma placa para representar a centena, 4 barrinhas para representar as dezenas e 6 cubinhos. Dessa forma que eu tenho o número 146 no material dourado. Continuando, eu tenho aqui compondo números. Vamos trabalhar agora com o ábaco. O mesmo número 146. Muito prazer, tem um ábaco agora sem nenhum negocinho dentro. Então, eu vou começar pela unidade. Então, vamos lá? Tenho que ter 6 pecinhas na unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, eu não preciso mais de peça nas unidades. Agora, eu vou para dezena. Eu vou ocupar 2 números. 1, 2, 3, 4. 4 dezenas e 6 unidades. E na centena, apenas 1. Então, agora, esse ábaco ficou, olha lá, ficou uma centena,
4 dezenas e 6 unidades. Eu consigo ler 146. Certo, turminha? Então, foi isso a nossa aula. Até a próxima. Qualquer dúvida, não tenha medo de perguntar. Um beijo no seu coração. Deixa eu voltar a tela ao normal. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de aula maravilhosa. Se tiver dúvida, chama lá. Tchau!